Ai, meu Deus. Só falta, gente, pelo amor de Deus, só falta dar problema aqui na nossa internet. Não, tá tudo bem. Eu fiquei com muita raiva, eu fiquei muito pé da vida, porque tive que refazer. Mas vamos lá, já refiz. Então, tendo praga ou não tendo praga, o pior fui eu que fiquei com raiva de ter que refazer. Das 20 questões, eu acertei 2. Por que eu fiquei com raiva? Vamos lá, vamos uma por uma aqui, então, falar dessas nossas questões. E aí, pessoal, vamos juntos nessa nossa matéria de direito processual penal. Primeira questão, e vamos comentá-la. Questão 1. Já coloquei o gabarito embaixo aqui, já que eu estou errando, não vou errar aqui na live, não vou passar essa vergonha aqui com vocês. Delegado de Polícia Federal, já coloquei um federal ali para dar uma moral para nós, recebe uma carta apócrifa. O que é carta apócrifa? Uma carta sem assinatura, sem identificação. Apócrifa significa anônima. Olha que nomezinho bonitinho. Recebe uma carta apócrifa na qual é reportado esquema de fraude, consistente em produzir atestados falsos para obtenção, junto ao INSS, de benefícios de auxílio-doença. Após diligências preliminares destinadas a verificar a verossimilhança das informações da carta, o delegado instaura inquérito para completa apuração dos fatos. Vejam a minha dificuldade em enxergar. Consideradas tal narrativa, a jurisprudência do STF, podemos afirmar que é legal a instauração de inquérito policial em virtude de denúncia anônima, desde que realizadas diligências preliminares para verificar a verossimilhança das informações? Essa resposta aqui, pessoal, está certa. E essa resposta eu extraí de um concurso de delegado de polícia. O que ela quis falar aqui? Está dizendo o seguinte: pode abrir inquérito policial com base numa denúncia anônima? Ponto. A resposta é não, não pode. Por quê? Eu preciso de mais subsídios para poder abrir um inquérito, instaurar um inquérito policial. E aí o STJ vai dizer assim: se tiver uma denúncia anônima, mas foram feitas diligências investigatórias preliminares antes do inquérito, e aí tem subsídio, essa denúncia tem pé e cabeça, será que dá para instaurar o inquérito? Será que não é uma denúncia leviana? Se a resposta for sim, tem subsídio, então a denúncia anônima, na verdade, a carta apócrifa ou a notícia crime inqualificada, que significa a denúncia anônima. Denúncia, a gente pode falar denúncia, é técnico, né? A notícia crime anônima, ela pode sim inaugurar um inquérito policial, desde que haja investigações preliminares. E aí a resposta nessa primeira questão é verdadeira. Pode, então, resumindo, posso instaurar um inquérito policial com base apenas e tão somente em uma carta apócrifa ou uma ligação anônima? Não. A polícia tem que fazer uma diligência preliminar para saber se existe alguma outra informação que baseie essa denúncia. Sim. Então, essa aqui está verdadeira, essa primeira. Segunda questãozinha. Essa aqui eu tirei da apostila, eu acho. Vamos lá ver. Falando sobre sistemas penais. Com certeza eu tirei da apostila. O sistema processual penal misto é aquele que vai colocar um pouquinho de inquisitório, da época da Inquisição, e um pouquinho de acusatório, que é esse nosso sistema atual. O sistema processual misto foi estabelecido a partir do Código de Napoleão, Código Napoleônico de 1808. E, segundo o entendimento de muitos autores, é um dos sistemas processuais mais adotados hoje pelos códigos de processo penal nos países ocidentais, em que pese o fato de que as constituições democráticas acentuam os contornos de sistema acusatório. É característica do sistema misto haver uma investigação prévia e inquisitória, seguida de um processo com ampla defesa e contraditório. Essa resposta está certíssima. Vamos lembrar dos sistemas processuais existentes.
Nós temos sistema acusatório, sistema inquisitório e sistema misto. O misto vai ser um mix desses dois. O sistema acusatório, de acusação, significa que tem dois lados. Eu tenho um acusando, um se defendendo. Porém, e é importante dizer que nós temos um julgando. Esse que está julgando está entre as partes e ele está ali, inerte. Ele não se movimenta. Quem traz a acusação são as partes. Uma vai trazer a acusação, a outra a defesa. Esse processo é público, todos podem participar e analisar se está tendo algum tipo de impedimento à defesa. Esse é o sistema condizente com a Constituição Federal, em que, para o Estado acusar, ele precisa dar a garantia da pessoa se defender. Paridade de armas, processo público, esse é o processo acusatório. O processo inquisitório, vamos lembrar da Inquisição. Você não concorda comigo? Fogueira para você. E lá na Inquisição, os poderes são concentrados em uma só pessoa. Uma só pessoa acusa, uma só pessoa defende e uma só pessoa sentencia. Então, a pessoa que estava ali sendo julgada, ela estava rendida. O processo, nesse caso, era particular. Cala a boca, isso é assunto do Estado. Vejam, então, o que era o sistema inquisitório. Esse sistema inquisitório não existe mais aqui no nosso sistema penal brasileiro. Existem alguns resquícios do sistema inquisitório, né? Por exemplo, a concentração em uma única pessoa das funções de acusador e defensor, isso lá no inquérito policial. Mas nós lembramos que do inquérito policial não surge processo. E o inquérito policial não surge sentença, desculpa. E o inquérito policial, ele não tem força suficiente para condenar ninguém sozinho. Então, esse resquício do nosso sistema inquisitório vai ser só para formar a convicção do autor da ação. Quando eu falo que o sistema processual misto, ele reúne essas duas formas de sistemas, então eu estou falando a verdade, e o Guilherme de Souza Nutti, professor Nutti, eu gosto muito do Nutti, olha aqui. O professor Nutti, desembargador, ele é um defensor do sistema processual misto. Então, essa respostinha aqui, segunda, é verdadeira. Nós falamos dos 3 tipos de regime processual. Vamos para a questão 3. Olha eu aqui. Recortando e colando questão, pensando o quanto que eu não tinha o que fazer e fiz 20 questões para vocês, né? Para vocês verem que o negócio aqui é pedra 90. Vamos lá. Questão 3. A fonte do direito é o local onde provém a norma jurídica, e estudar a fonte de um instituto jurídico equivale a estudar sua origem. Já começou com poesia. A fonte material é a fonte de produção da norma, ou seja, qual ente federado é responsável por sua criação. A fonte formal ou de cognição diz respeito à forma pela qual o Instituto se exterioriza. Sobre as fontes do direito processual penal, podemos afirmar que a União é considerada a fonte de produção da norma processual por disposição da própria Constituição Federal? Vamos lembrar o que são fontes, né? Lá as fontes nós vamos dividir: fonte material, fonte formal. Fonte material, né? É a produção da norma. Qual ente é responsável pela criação? Tá certo, é a União responsável pela criação. Fonte formal e cognição. Como essa fonte se exterioriza? Né? É por lei? É por decreto? Essa daqui é a forma. Qual forma vai sair a minha lei? E sobre essa daqui, fonte processual penal, ela é da União? Verdadeira. É a União que vai fazer, tanto que o processo penal no nosso país, ele é uniforme em todo o Estado brasileiro. Ele é uniforme. Do mesmo jeito que o processo penal vai acontecer lá no Acre, vai acontecer também no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso. Todo o país
já que quem faz a norma processual penal vai ser a União. Então, essa resposta aqui é verdadeira. Assim como o direito penal, assim como o direito civil, o processo é de monopólio da União. A gente fala que é fonte da União, e a gente fala que é... Peraí que eu estou tentando lembrar a palavra, já já ela vem. É privativa ou exclusiva. Nesse caso aqui, ela é privativa da União, já que a União pode, vamos lembrar lá, acho que é o 24 da Constituição, parágrafo único, a União ela pode autorizar por decreto que outros entes federativos legislem sobre questões pontuais, questões locais. Então, a matéria de processo penal é privativa da União. Privativa significa mais alguém pode e exclusiva ninguém mais pode, né? Privativa ou exclusiva. Aí você pensa assim, poxa, será que a minha pessoa amada, ela é privativa ou exclusiva? Exclusiva é só você, privativo mais alguém. Então reflitam acerca dessa situação aqui à luz da nossa Constituição Federal, né? Vamos lá, questão 4. Interpretar, segundo o tradicional conceito doutrinário, consiste em extrair o verdadeiro sentido da norma jurídica. Quando eu interpreto, eu extraio o sentido da norma. O que é essencial no direito atual, diante das constantes antinomias que podemos verificar no nosso ordenamento. O objetivo da interpretação é precisamente preencher lacunas, uniformizar o sistema e eliminar as contradições aparentes. Sobre a interpretação da lei processual penal, podemos afirmar que a interpretação autêntica é aquela feita pela doutrina jurídica especializada no tema. Essa aqui não é a interpretação autêntica. A interpretação autêntica não é feita pela doutrina. A interpretação autêntica é aquela feita pelo próprio legislador, não é? Na autêntica, isso aqui é decoreba, né? O que ele está falando aqui? Sobre interpretação da norma. Aí nós temos interpretação jurisprudencial, interpretação literal, interpretação doutrinária e interpretação autêntica. A autêntica ela é feita pelo próprio legislador. Por exemplo, o legislador está falando sobre funcionário público e ele lá na frente explica quem que é o funcionário público. Ele mesmo interpreta a norma dele. Interpretar significa tirar do papel, extrair o alcance da norma. Então, quando ele diz que a interpretação autêntica é a mesma é a interpretação feita pela doutrina, ele está errado, está enganado, porque a interpretação autêntica não é feita pela doutrina. Então, essa questão é falsa, essa afirmação é falsa. Eu tirei isso aqui da apostila, né? Com certeza, esse negócio de antinomia, que antinomia significa assim, eu tenho um contraponto, elas estão em choque. Artigo 5º. Questão 5. Parece que eu não tomei café hoje, poxa. Questão 5. Vou puxar um pouco para cima. O princípio da presunção de inocência, também chamado de presunção de não culpabilidade ou de estado de inocência, é reconhecido expressamente pela Constituição Federal, a partir do artigo 5º, inciso... Eita, esse é 57, que diz: ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Sobre o princípio da presunção da inocência, podemos afirmar que as prisões cautelares são medidas de extrema excepcionalidade? O que eu estou querendo aqui? Aqui eu acho que essa questão era acerca dos princípios, né? E o princípio da presunção de inocência, que é um dos princípios basilares do direito processual penal, vai dizer: a pessoa é inocente e cabe ao Estado provar a sua culpa. O Ministério Público vai provar a culpa. Ao acusado cabe o direito de se defender. E ele vai se defender à medida com que o Ministério Público apresente provas. Senão, ele não precisa
se defender, porque a dúvida sempre vai beneficiar o acusado, já que quem precisa provar é o Ministério Público. Diante disso, se não tiver nenhuma prova acerca dessa pessoa, ela será absolvida, já que é o Estado que precisa provar. E aí, nesse interim, entre o cometimento do crime e a prova da sua punição, da sua culpabilidade, para poder originar a punição por sentença, existe um caminho, e esse caminho é o direito processual penal. Durante esse processo penal todinho até o final, essa pessoa é considerada inocente. Portanto, qualquer medida de constrição de liberdade, qualquer medida que faça com que essa pessoa seja presa antes dessa decisão final é de caráter extremamente excepcional, já que o sistema vai dizer que ela só pode ser considerada culpada no final. E aí nós vamos chamar de prisões cautelares, né? Prisões cautelares, por quê? Eu vou acautelar, eu vou proteger alguma coisa, seja testemunhas que estão sob ameaça, seja a vítima que ainda está sob ameaça, o próprio processo penal e o deslinde desse processo. Se eu solto esse cidadão, ele foge para outro país. Então, eu preciso acautelar esse processo. Nesse caso, eu vou manter a pessoa presa enquanto perdurar essa situação que detém alguma cautela. Fora isso, essa pessoa vai responder o processo em liberdade, graças ao princípio da presunção de inocência. Então, quando ele fala assim, que graças ao princípio da presunção de inocência, as prisões são totalmente excepcionais, ele está falando a verdade. Então, nesse caso aqui, pessoal, é verdadeira essa assertiva. Prestem atenção nessa questão aqui, porque ela é base do sistema penal brasileiro, presunção de inocência. Então, né, esses dias até foi interessante, estávamos... esses dias não, pessoal, foi antes da quarentena, né? Tudo para mim, esses dias, sabe aqueles ganchinhos de conversa? Tudo eu começo falando assim, esses dias, esses dias. Esses dias não, faz um tempinho, assistindo a televisão, né, com a minha mãe, uma pessoa que gosta de fazer alguns comentários acerca das coisas que ela vê. Teve lá a gente estava assistindo um programa bem romântico, desses que passam à tarde, né? Acho que era do Marcelo Rezende, Bart da Atena, não lembro, um programa bem light. E aí mostrou uma pessoa que foi presa hoje e saiu amanhã. Aí gera uma comoção, a revolta, né, nas pessoas. E aí começou a falar, por que é isso? Mas foi preso hoje, amanhã já saiu na audiência de custódia e tal. Sabe esse pessoal que não é... Opa, alguém quer perguntar alguma coisa? Esse pessoal que não é do mundo do direito, então eles não conseguem entender de jeito nenhum o tal do princípio da presunção de inocência, que é o basilar do nosso sistema processual penal. E aí eu, como professora que sou, tentei explicar para eles o princípio da presunção de inocência que fez com que o juiz soltasse aquela pessoa na audiência de custódia, já que ela tinha endereço fixo, trabalho fixo, enfim, quase apanhei, né? Aí, aqui na Faculdade de Direito, como a gente se prende na Constituição Federal, a gente pode dizer para vocês que o basilar do processo penal é o princípio da presunção de inocência. Então, precisamos dormir abraçado com o princípio da presunção de inocência. Se a gente for explicar isso para o pessoal fora do ramo do direito, aí a gente vai ter severas críticas, né? Severas críticas a esse princípio aqui. Opa, nossa. Interpretação. Aqui, questão 6ª, sobre interpretação. A interpretação, novamente, dá sentido para a norma, né? A gente lendo uma norma, a gente já está interpretando. A interpretação progressiva é aquela que busca ajustar a lei às transformações jurídicas, sociais e científicas que interferem na efetividade da norma. Interpretação progressiva
O conceito de interpretação progressiva é: vamos adequar a norma aos anseios da sociedade? Essa é a interpretação progressiva. Eu vou ajustar ela às transformações jurídicas e científicas da norma. Por isso que é o progresso. Eu vou pegar aquela norma que está lá paradinha, estática, e vou interpretá-la à luz da Constituição e à luz do sistema atual, né? Por exemplo, quando a gente fala de ação penal, que era o que a gente estava falando nas últimas aulas, né, antes do feriado, estava falando para vocês lá que existe lá no Código Processo Penal, lá no Código Processo Penal dizendo que a pessoa entre 18 e 21 anos ela tem que ser acompanhada por um curador. Por quê? Porque no sistema penal antigo, eu tinha maioridade, tanto no penal como no civil, a maioridade das pessoas iniciava-se com 21 anos. Se fosse ver, eu ainda ia ser menor de idade para o sistema penal antigo, né? Porque a maioridade só passava a acontecer com 21 anos. Então, dos 18 até os 21 anos, essa pessoa precisava de um curador. Ah, Nenê, eu vou aqui te ajudar. Fazendo uma interpretação progressiva acerca desse instituto lá do processo penal, a gente já sabe que, atualmente, quem que é a pessoa capaz, imputável para o sistema penal? É aquele que atingiu 18 anos. Então, essa norma aqui já não se lê de acordo com a Constituição Federal. Se você pensar que uma pessoa de 18 e 21 anos precisa de curador, não precisa mais, ele responde pelos atos dele. Então, é uma forma de interpretação progressiva. Já não existe mais na letra do nosso sistema. Quer dizer, existe, mas a gente não interpreta como se aquilo fosse necessário ainda. Outra situação de interpretação progressiva que a gente pode ter vai ser no caso da ação civil ex delito, que nós vamos estudar nas próximas aulas ou ainda na aula de hoje. O que ele vai dizer? Que a sentença penal, ela constitui, na condenação, ela já constitui a obrigação de reparação de danos no réu. Se teve uma vítima e essa vítima sofreu algum dano, o fato dele ser condenado por esse crime já gera automaticamente o direito da vítima de cobrar a reparação de danos. E aí lá no Código de Processo Penal está dizendo que se a vítima for pobre, quem vai entrar com essa ação vai ser o Ministério Público. E à luz da Constituição Federal, né, que ela veio bem depois do Código de Processo Penal, que é de 1940, a Constituição é de 88, 42, a Constituição é de 88, pela Constituição Federal de 88, quem faz a ação das pessoas carentes é a Defensoria Pública. Então, interpretando aquela norma lá, a gente vai entender, quando ele fala que é o Ministério Público, a gente vai entender que lá naquela época era o Ministério Público. Atualmente, quem que faz? Defensoria Pública. Então, ela está em processo de interpretação ali, conforme a Constituição Federal. O processo penal, pessoal, tem que tomar muito cuidado, principalmente em provas e concursos, porque ele tem muitos e muitos artigos que estão revogados e simplesmente não colocam lá, né? É tão bom quando a gente pega uma lei, está toda riscadinha, né? Quando ele está revogado. Uma coisa, um dos que mais pegam a gente na OAB e prova de concurso é o recurso em sentido estrito. Só para dar um exemplo para vocês, né? Para não entrar em uma matéria que é mais para frente, o recurso em sentido estrito é a mesma coisa do agravo no processo civil. Ele é para decisões interlocutórias. Porém, tem um rol taxativo no Código de Processo Penal quando vai caber recurso em sentido estrito. Então, vamos pensar que você está fazendo sua OAB e você já identifica ali naquela questão que trata-se de um recurso em sentido estrito. Aí você, opa, deixa eu ver se tem cabimento. Aí você pega o Código de Processo Penal, abre lá na parte do recurso em sentido estrito e você vai ver 22 incisos dizendo quando cabe o recurso em sentido estrito. Aí vai estar escrito assim, né? Vamos pensar que no seu texto vai estar escrito que
A pessoa pediu um benefício penal na execução penal, pediu uma progressão de regime, ou pediu um livramento condicional. E foi revogado, e não foi dado, não foi aceito, o juiz indeferiu o pedido de livramento condicional, enfim, disse que não tinha os requisitos do livramento. Aí, se você for lá acho que é 588, se eu não me engano, do código, vai estar escrito lá que uma das possibilidades de entrar com recurso em sentido estrito é o indeferimento lá na vara de execução penal. Aí você vai todo feliz fazer um recurso de sentido estrito na OAB. Porém, pessoal, veio a lei de execução penal e disse que contra as decisões lá na vara de execução não cabe recurso em sentido estrito, né? Vai caber agravo e execução. Só que não foi tirado do Código de Processo Penal. Então, vejam, às vezes a gente lê do Código de Processo Penal, se a gente não tiver lembrando da matéria, ok com a matéria, se a gente usar o Código de Processo Penal de mapa, a gente está ferrado. Opa, falei outra palavra. A gente está de calças curtas, né? A gente vai estar fadado a um insucesso. Então, a gente precisa prestar muita atenção quando a gente interpreta o código, lembrando que existem várias leis orbitando em volta do processo penal e que muitas vezes revogou de maneira tácita. O que é isso? Não está expressa a revogação. A gente só estudando a matéria para saber que aquela letra lá é uma letra morta, que não existe mais. Mas nada que boas horas de bunda na cadeira estudando não resolva. Aliás, né, pessoal, a gente precisa disso. Faculdade, ontem eu estava falando com meus alunos calouros em Tapicerica da Serra, né? Estava falando para isso, gente, faculdade é diferente de ensino médio. Não pensem vocês que vocês vão assistir uma aula da faculdade e acabou. Sei tudo de processo penal. Assisti uma aula de ação penal ou assisti uma aula de inquérito policial lá da professora Marisa, agora eu sei tudo. Não, você sabe o básico. Agora você precisa internalizar esse assunto. Tem que pegar um livro de processo penal, tem que pegar o Código de Processo Penal e estudar. Porque senão, daqui 2 dias acabou, você esqueceu tudo. Então, enquanto lá no ensino médio você tinha aquela matéria naquele dia e estava bom o estudo, na faculdade não. Na faculdade, todas as matérias que o professor apresenta, você precisa sentar estudar, internalizar esse assunto, porque daqui a pouco você vai precisar para a sua vida prática, para a sua carreira. E aí a dificuldade que existe em algumas pessoas de desvincular do ensino médio. Eu gostaria que o professor enfiasse na minha cabeça o conteúdo. Não dá, a gente precisa sentar e estudar. Até hoje, para cada aula que eu vou preparar para vocês, demanda muito tempo de estudo. Geralmente final de semana, muito tempo de estudo para preparar a aula para vocês. Eu já tive essa matéria? Já, muitas vezes. Só que eu preciso me preparar e adaptar o melhor conteúdo para trazer para vocês. E aí, o que fica para vocês de dever? Estudar essa matéria que foi aplicada, ler o código, ler doutrina. Não tem o livro. Ótimo, ótimo não, ruim. Porém, você tem ainda, a informação ela é trazida para a gente a todo tempo, né? Mas onde eu consigo uma informação boa, válida? Já trouxe para vocês lá na biblioteca virtual. Só entrar lá no AVA de vocês, lá na abinha esquerda, depois, se vocês não quiserem, né? Eu mostro para vocês. Clica lá, biblioteca virtual, vai abrir um acervo enorme que vocês podem consultar de livro. Tem lá a Minhateca, Revista dos Tribunais, um acervo enorme online que vocês têm aí à disposição de vocês. É de graça, professora? Não, vocês estão pagando. Vocês estão pagando para ter o AVA. Vocês estão pagando para ter esse acervo lá, totalmente disponível. Eu que cancelei minha assinatura da Revista dos Tribunais, porque eu fico olhando jurisprudência lá com a senha dos meus aluninhos que eles me dão, aí eu vou lá na Revista dos Tribunais e olho, né? Que não me ouçam, né? Vamos lá. Questão 7. O inquérito policial é um procedimento administrativo prévio à instauração da ação penal,
que tem como finalidade investigar o crime para reunir os indícios probatórios mínimos para possibilitar o início do processo. Ele é um procedimento inquisitivo, pois, via de regra, não há ampla defesa e contraditório nesse procedimento. Certíssimo. Processo penal, o inquérito policial nada mais é do que um processo administrativo. E por que ele é administrativo? Porque ele não é judicial. Tudo que não é judicial, a gente joga para a vala do processo administrativo. Sai uma sentença dali? Não. Ele só vai reunir elementos de informação para possibilitar o autor da ação penal, seja ela pública ou privada, que possa entrar com ação. Então, ele vai trazer indícios mínimos para possibilitar esse início do processo. E essa resposta, então, está certinha, conforme a gente estudou lá em inquérito policial. Questão 8. A inquérito policial fica mais simples, né? Inclusive, é uma matéria legal para vocês pensarem no TCC, porque é uma matéria simples de estudar, é uma matéria legal, tem bastante jurisprudência sobre o assunto. Vocês já podem falar que o nosso sistema, qual que é o sistema penal, fala do inquérito, fala da atuação do advogado, é um tema legal para o TCC. O inquérito policial é um procedimento sigiloso por sua própria natureza. Não deve haver publicidade dos seus atos, o que existe para preservar os envolvidos de eventuais abusos e sensacionalismos e garantir a eficácia da investigação. Esse sigilo somente não poderá ser oposto ao juiz e ao Ministério Público. O advogado, para ter acesso à investigação, precisa de autorização do juiz. Pá, merda! Que é isso? O advogado tem os mesmos poderes de analisar o processo aqui, o que já está documentado, tanto quanto o promotor e o juiz. O advogado tem acesso amplo ao inquérito policial no que for pertinente ao que for documentado. O advogado não vai ter acesso a diligências futuras, né? O delegado de polícia não precisa falar para o advogado assim, ó, amanhã nós vamos fazer interceptação telefônica da esposa do seu cliente, o juiz já autorizou, ó. Não, mas o que foi documentado ali, o que foi digitado sobre a interceptação vai estar no inquérito policial e o advogado tem amplo direito ao acesso. E não cabe reclamação até para o STF lá. Imagina um rolo, né? Então, quando essa questão fala que somente o juiz e o MP têm acesso, é mentira, o advogado tem. Isso é lei federal, está lá no Estatuto da OAB, está no Código de Processo Penal, então essa questão é falsa. O advogado não precisa pedir acesso para o juiz, não. Ele pode fazer diretamente, mas se não derem, aí ele vai atrás do juiz para que seja garantido sua prerrogativa. Ele vai chamar a comissão da OAB, vão fazer um escarcéu, mas é um direito do advogado, porque se não deixarem, o advogado vai falar, tudo bem, eu anulo esse processo inteiro. E aí, pior para a justiça, pior para todo mundo, né? Nós, advogados, a gente está ali para que a justiça seja respeitada. Onde já se viu a gente, num Estado democrático de direito, não poder consultar do que estão acusando o nosso cliente. Isso é impossível, né? Isso é um Estado autoritário que a gente não pode aceitar nunca mais. Então, a gente tem o direito de ver, sim, tudo que está sendo posto sobre o nosso cliente. Fico nervosa aqui, até babei, né? Questão 9. Vão anotando as questõezinhas aí, que eu não vou fazer intervalo, não. Vou direto aqui, tá, pessoal? Prometo não ficar divagando. Questão 9. O Ministério Público pode defender a sociedade. Possui mais benefícios no processo penal. Pode ouvir mais testemunhas, a palhaçada, e produzir mais provas do que a defesa, sempre com vistas à entrega da justiça e pacificação social. Tá tudo errado, né? Ministério Público e defesa, eles têm a chamada paridade e igualdade de armas. Então, quando ele está dizendo aqui que o Ministério Público tem mais benefícios, o que é isso aqui? É o Dallagnol? Pode ouvir mais testemunhas? Não. Se ele quiser ouvir as 8 testemunhas no processo ordinário,
A defesa também vai ouvir as 8. Se ele quiser ouvir 5, ele podia ouvir 8, mas quis ouvir 5, problema dele. O que acontece é igualdade. O que um faz, o outro também pode fazer. Igualdade de armas, né? Então, essa questão aqui é falsa. Os dois têm as mesmas prerrogativas, tanto o Ministério Público como defesa. Questão 9. Questão 10 agora. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Sim, aqui sim. Quem não aceita interpretação analógica e suplemento de princípios gerais do direito é o direito penal. O direito processual penal admite. Por exemplo, né? Eu vou estender um pouco o horário. Ele começou a entrar lá na casa da pessoa e investigar a casa da pessoa durante o dia. A Constituição fala que tem que ser durante o dia, mas se estendeu para a noite, eu consigo interpretar ali, aumentar a interpretação, dizendo, olha, mas ele iniciou durante o dia. Mas se for uma questão penal, eu usar uma analogia, aí eu não consigo. Por exemplo, onde está escrito cônjuge, agrava a pena, e eu enfio um companheiro lá também para agravar a pena, usando de analogia, preenchendo uma lacuna. Nesse caso, não posso, porque é matéria penal. Agora, matéria processual penal, e essa afirmativa, que essa afirmação está logo no início do Código de Processo Penal, nesse caso é verdadeira. Então, quando a gente fala de processo, eu admito essas interpretações. Agora, a parte material não aceita. Já falamos isso, né? Exaustão. Questão 11. Qualquer pessoa do povo, eu, você, que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública, ou seja, titular é o MP, verbalmente ou por escrito, que caiba ação, poderá, né? Faltou eu falar aqui o que ele vai fazer. Poderá comunicá-la à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, investigaçãozinha preliminar, né? Mandará instaurar inquérito policial. Tá lindo, verdadeiro. Essa aqui é a notícia crimes, né? De qualquer pessoa do povo. Qualquer pessoa do povo pode, então, iniciar uma investigação processual? Sim, desde que haja, né, haja quanto a isso, uma investigação preliminar para evitar acusações levianas das pessoas. Então, verdadeiro. Imagino que todos vocês acertaram tudo aqui. Acabando, ó, já era para ter acabado. Questão 12. Falar nisso, semana que vem eu vou deixar mais umas questões aí. Desculpa. Para aquele trabalho do professor, né? Então eu vou deixar mais umas questõezinhas, coisa pouca, aí dessa vez eu vou deixar só 10, tá, pessoal? Porque depois quem sofre as consequências sou eu junto com vocês. Aprendi a lição. A natureza jurídica do inquérito policial é de processo judicial, uma vez que é possibilitado ao advogado o exercício da ampla defesa do contraditório. Não, né, gente? A natureza do inquérito policial não é natureza processual, é natureza de procedimento. Processo é aquele que garante ampla defesa e contraditório. No inquérito policial não tem juiz, no inquérito policial é procedimento, não é processo. Então, essa resposta aqui, ela é falsa. Maravilha, caminhamos. Questão 13. O inquérito para os crimes comuns que não haja lei tratando de forma diferente deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nessa hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Aqui, pessoal, são os prazos ordinários do inquérito policial.
O inquérito policial, ele deve ser finalizado... Oi, eu inverti, é? Inverti. O inquérito policial, ele deve ser finalizado em 10 dias, se o acusado estiver preso, e em 30 dias, se o acusado estiver solto, né? Aí eu coloquei para o crime comum, se não tiver lei tratando, já que, a depender da lei, vai tratar os prazos de forma diferente. Por exemplo, na lei de drogas, eu coloco lá um prazo maior. Eu não, né? O legislador coloca um prazo maior. 30 dias para o réu preso, 90 para o réu solto, podendo ter prorrogação. Nesse caso aqui, quando for crime comum, o que é como crime comum? É aquele crime que a lei não tratou de forma diferente. Aí eu tenho uma especificidade. Nesse caso aqui, está certinha a questão. 10 dias para o indiciado preso, indiciado acusado preso, 30 dias para o acusado solto. Então, essa resposta aqui está verdadeiríssima. Próxima, questão 14. Para de audácia. 14. Vou deixar disponível para vocês já já, junto com a aula, tá? Questão 14. Toda e qualquer infração penal é investigada através de inquérito policial, assim como todas as ações penais não podem dispensar a instauração desse procedimento. Olha, isso aqui foi uma questão, até que um colega advogado esses dias ligou para mim, né? E falou assim: Marisa, me ajuda com uma questão. Olha só, achei interessante. Ele falou assim para mim: olha só, o Ministério Público, ele. Olha a questão dele, achei muito legal. Eu falei, nossa, eu vou mandar um. Eu vou falar para ele, até falei para ele que eu achei interessante, porque eu tinha falado nessa aula para vocês. E aí ele falou assim: olha, o Ministério Público denunciou o meu cliente, e o meu cliente havia me contratado, e eu tinha ido várias vezes na delegacia para analisar se tinha alguma coisa contra ele, se tinham aberto um inquérito policial contra ele. Eu fiquei lá fazendo barriga no balcão da delegacia e não tinha nada. Aí eu falei para ele: ó, fica tranquilo, jovem, fica tranquilo, não tem nada aqui na delegacia. Daqui a pouco, o meu cliente recebe uma citação do juiz dizendo para ele se defender. Eu tomei um susto, porque eu deixei bem claro para o meu cliente que não tinha inquérito policial contra ele. E aí me vem uma denúncia do Ministério Público do nada. E agora, será que eu já posso arguir uma nulidade? Dizer que tinha que obrigatoriamente passar pela delegacia de polícia, ter uma instauração do inquérito policial, e aí o delegado faz indiciamento, relata e manda para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, de posse do inquérito policial, verifica e aí vai denuncia. Não tinha que ser assim, Marisa? Aí eu falei: não, jovem. O inquérito policial, ele vai servir como base para o Ministério Público formar a convicção dele. Mas se ele consegue formar a convicção dele a partir de outros documentos, outras fontes de informação, ele é livre para dispensar o inquérito policial. E aí, né, o colega não acreditou muito em mim, falou: falei, jovem. Peguei, mostrei para ele lá no Código Penal, falando: olha, o inquérito policial, ele é totalmente dispensável. Ele é totalmente dispensável. Então, não se preocupe, não fique com essa convicção, achando que, fica tranquilo que eu fui na delegacia, não tem nada. O inquérito pode ser dispensado. Vejam que interessante, né, na prática isso. E aí está dizendo assim: toda e qualquer infração é investigada através do inquérito policial? Sim, pode ser investigada, mas necessariamente não. Assim como todas as ações penais não podem dispensar a instauração desse procedimento. Pode sim, né? É falso. O inquérito policial, ele vai servir de base para a instauração da denúncia, base para a propositura da denúncia ou da queixa, mas ele pode ser dispensado. Então, essa resposta aqui é falsa. Olha só que interessante, né? E você pode pensar assim: nossa, professor, mas já era advogado formado com a OAB? Já?
E vejam, pessoal, como essas coisas, quando a gente estuda aqui, e é um advogado super diligente, super estudioso, mas quando a gente estuda aqui, é muito fácil a gente já formar a convicção, a matéria está fresquinha na cabeça, né? Sim, não. Mas aí quando você pega na prática, vem em volta um monte de conceitos misturados, né? Aí a gente tem que parar e tentar lembrar de todos os conceitos. Aí fica mais difícil. Vejam que por muitas vezes, ou sempre, a gente precisa voltar, né, nos conceitos principais do processo, seja ele qualquer área, né, e principalmente quanto aos princípios de cada uma das matérias. Questão 15. Inquérito policial, ação processual, processo penal são expressões sinônimas? Não, né? Cada uma vai ter um conceito diferente. O inquérito policial aqui, né, é um procedimento administrativo, procedimento ADM. A ação penal, né? A ação penal e o processo penal. A ação penal, né, é o veículo para possibilitar a punição. E o processo penal, conjunto de leis, né? Posso interpretar assim, não são sinônimos, né? Não são sinônimos, mas eles têm cada um uma função diferente, cada um vai ter um conceito diferente. Então, essa resposta aqui é falsa. É mentira. Questão 16. Sobe e volta. O inquérito policial tem como finalidade apurar a materialidade e os indícios de autoria do crime, colher elementos para informar o titular da ação penal, subsidiar a decretação das medidas cautelares e formar a convicção do juiz e fundamentar sua decisão de forma exclusiva. Eita, aqui ele já ferrou com tudo, né? Já escorregou no tomate aqui. Ó, começou certinho. O inquérito policial tem como finalidade apurar a materialidade do crime e os indícios de autoria. Beleza. Ele vai verificar. O crime aconteceu? Esse é o provável autor do crime? É uma das finalidades. Colher elementos para informar o titular da ação penal, que pode ser o Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou a vítima, no caso de ação penal privada. Subsidiar a decretação de medidas cautelares e formar a medidas cautelares aqui. Vamos pensar que na audiência de custódia, o juiz decida por manter a pessoa presa preventivamente, porque verifica ali nos autos do inquérito que ele está ameaçando testemunha. Testemunha foi se borrando lá na delegacia, não pode falar se borrando. A testemunha foi temerosa na delegacia, dizendo, olha, tô morrendo de medo dessa pessoa sair porque ele prometeu me matar. E aí, com base nisso, o juiz vai falar, não, você vai ficar preso preventivamente aqui para você não fazer nada com a testemunha. Aí acontece o processo penal, a testemunha é ouvida e imediatamente a pessoa é solta, né? Porque o importante é cautelar o processo. Cautelou o processo, a pessoa é solta. E aí vai servir de base para a decretação dessa cautelar aqui, que significa prisão preventiva. Até aqui está certo. O que está errado? Fundamentar a decisão do juiz de forma exclusiva. A gente está num processo acusatório. Dentro do processo acusatório, as provas que são feitas durante o processo, elas todas têm o crivo do contraditório e da ampla defesa. O que o Ministério Público falar vai para apreciação da defesa. O que a defesa falar vai para apreciação do Ministério Público, que poderá oferecer razões. Opa, está errado, está certo, eles vão ser contrapostas as ideias. No caso do inquérito policial, não. A gente viu que está tudo concentrado no delegado. Então, o delegado vai ouvir a testemunha que ele quiser, ele vai colocar no papel, né, as diligências que ele fez, que ele achou mais interessante para
formar a convicção do MP. Então, aqui no inquérito não tem contraditório em ampla defesa, não é dada oportunidade para a defesa se manifestar dentro do inquérito policial. O máximo que a defesa pode fazer na pessoa do advogado é acompanhar as diligências, ponto. Mas ele não tem força de manifestação e mudar a decisão do delegado. Diante disso, o juiz, para se convencer da culpabilidade de uma pessoa, ele tem que levar em consideração o processo penal. Ele pode usar o inquérito? Sim, mas como uma forma alternativa dentro da dinâmica que aconteceu dentro do processo. Lá no processo, então, houve testemunhas que falaram que reconheceram, provas, circuito interno de TV. E vamos pensar que o acusado confessou lá na delegacia, porém depois ele sumiu, virou fumaça. E aí o processo vai ser julgado a revelia dele. Sumiu, o processo vai continuar porque ele foi intimado. E aí, chega lá no final, o juiz pode usar, junto com o processo, aquele depoimento da delegacia. O que ele não pode fazer é, aqui não provou nada dentro do inquérito policial, e usar o que está lá na delegacia. Fundamentar a decisão dele de forma exclusiva no inquérito. Isso é proibido, já que o inquérito é inquisitivo, não teve ampla defesa. Então, essa questão 16, ela é falsa. Espero que todo mundo tenha percebido aqui a sacanagem no final da questão. É aqui que é a hora de errar. Mas para mim o importante é que vocês entendam a questão. 17. Estamos acabando. No que respeita, olha que bonito, no que respeita aos princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação, presume-se que ele é inocente e ele não precisa formar prova contra si. É correto afirmar que tanto a reincidência quanto os maus antecedentes, que são efeitos da condenação, né? Vamos lembrar disso? Maus antecedentes e reincidência são efeitos de uma condenação anterior. Pressupõe condenação com trânsito em julgado, não é possível falar que desses institutos, apenas por existirem inquéritos policiais e ações penais em curso. Verdadeiro, super verdadeiro. Vamos pensar do princípio da presunção de inocência, né? A pessoa só é considerada culpada com a sentença condenatória transitada em julgado, em que foi garantida a ela a manifestação, a ampla defesa e o contraditório. Condenou. Um dos efeitos dessa condenação vai ser a reincidência. A reincidência, ela vai perdurar, está lá no artigo 63, 64 do Código Penal, quem não se lembra vai lá ler. Ela vai perdurar durante um tempo. Qual tempo? Esse efeito dessa condenação. Desde o trânsito em julgado até o cumprimento total da pena, se ele pegou 10 anos do cumprimento da pena, mais 5 anos após o cumprimento da pena. Então, nesse meu exemplo, são 15 anos que a pessoa tem esse estigma de reincidente. Ou seja, vai ficar uma faca aqui pendurada no pescoço dele. Se ele cometer mais algum crime nesse interim de 15 anos, ó, a faca passa. Tá. Significa, o que essa faca passa? Significa que na próxima sentença desse outro crime que ele cometeu, a situação dele vai ser piorada. Vamos aumentar na dosimetria de pena dele, lá na segunda fase da dosimetria, já piora a vida dele ali em 1/6. O juiz já vai levar em consideração essa reincidência. Então, a reincidência, ela piora a vida da pessoa, ela é resultado de um efeito da condenação. E os maus antecedentes? Depois desse período, então, de 5 anos após a extinção da pena, o resto da existência dele, ele terá maus antecedentes. Ele já teve uma condenação anterior. Esse efeito da sentença, ele vai perdurar na vida da pessoa. Então, tanto a reincidência como maus antecedentes, para eles existirem, eu preciso de uma condenação. Inquéritos policiais em curso, ações penais em curso, ou até uma ação penal que já acabou, mas absolveu a pessoa, não gera reincidência, não gera maus antecedentes.
Um acordo realizado com a justiça, por exemplo, uma transação penal, quando o crime ele é até de a pena máxima até 2 anos, né? Se condenou até 2 anos, condenou não, desculpa, se a pena em abstrato é até 2 anos, vai caber transação penal, pode caber composição civil dos danos. Nesse caso, a pessoa não chega nem a ser condenada. Então, se não chegou a ser condenada, não tem reincidência. A pessoa continua primária. Suspensão condicional do processo. Juiz, então, o Ministério Público oferece, olha, a gente não quer saber se você é culpado, se é inocente, mas durante 2 anos você vai vir aqui assinar a cadernetinha. Concorda? Concordo. Então, chegou no final dos 2 anos, cumpriu, não tem condenação, então ele não é reincidente. Para ser reincidente, para ter maus antecedentes, ele precisa ter nas costinhas dele uma condenação. Então, essa resposta aqui é verdadeira. Não é possível falar desses institutos, quais? Maus antecedentes e reincidência, apenas por existir inquéritos e ação em curso. Não pode. Ótimo. Questão 17, questão verdadeira. Questão 18. A autoridade policial, olha que delegado poderoso, a autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial quando o fato for atípico. Ou seja, esse A nega, né? Então é atípico, não típico. Ou estiver extinta a punibilidade do investigado, sem precisar se submeter à investigação ao juiz do direito. Olha só, pessoal, o delegado, ele não tem o poder de arquivar nada. O delegado, ele tem o dever de ofício de instaurar a investigação. Se ele entender que o fato é atípico, o que é um fato atípico? Que não está discriminado na lei, né? Para ter tipicidade, a conduta precisa se encaixar na norma, né? Por exemplo, o fato de você entrar num elevador e não cumprimentar as pessoas é um fato imoral, né? Poxa, a pessoa não tem educação. Mas ele é atípico. Não está escrito uma conduta criminal que puna essa situação de tipicidade ali, né? Não tem uma punição. O fato de você não cumprimentar as pessoas não é um crime. Então, é um fato atípico. Não está na lei como crime, é atípico. Ou, se for típico, mas estiver extinta a punibilidade, o que é isso? Houve a prescrição do fato, né? A prescrição é uma forma de extinção da punibilidade pelo decurso do tempo. Passou um período grande de tempo e houve a prescrição. Inclusive, pessoal, acho que na próxima semana, não, na outra, eu vou dar uma aula sobre prescrição, ela é muito importante, eu vou pedir para o professor Francisco passar o link para vocês, vai ser à noite, sexta-noite, se vocês não tiverem nada para fazer, dia de maldade, vocês vêm assistir aula de prescrição comigo, para relembrar esses institutos, tá? Então, extinguiu a punição pela prescrição. O delegado olha para o inquérito e fala, meu, isso aqui não vai para frente. Ele pode jogar no lixo? Não, ele tem que mandar para o autor da ação penal, que é ele que vai decidir ali se ele promove o arquivamento ou não. Manda para o juiz promotor. Aí o promotor vai olhar e fala, não, vou promover o arquivamento. Nem o promotor pode, o promotor promove. O que é promover? Juiz, isso aqui é arquivamento. Aí o juiz, tá bom, arquivo. Só o juiz arquiva. Não é delegado que arquiva, não é Ministério Público que arquiva. Beleza? Então, quando ele fala sem precisar se submeter ao juiz de direito, tá errado, né? O delegado não arquiva. Vamos colocar assim, Vamos complementar aqui. A gente tem no nosso material de apoio. Delegado não arquiva e delegado e MP, Ministério Público, não arquivam, aí eu tenho que colocar aqui, né? Inquérito policial. Não, quem arquiva é juiz. Então, essa questão aqui é falsa. Tem mais ainda, achei que tivesse acabado.
Ô, acabando. Questão, ui, questão 19. O sistema processual inquisitório foi comum durante grande parte da Idade Média e foi estabelecido, a princípio, como forma de combater os abusos da aristocracia feudal, dos aristocratas feudais. Com o tempo, foi degenerado, apropriado pela Igreja e transformado em um instrumento de opressão em nome da manutenção dos dogmas religiosos e caça aos hereges. Ui. Sua principal característica é a acumulação das funções na mão do juiz, nas mãos do juiz. É verdadeiro, né? O sistema processual inquisitório, a gente só lembra da época da Inquisição, né? Quem não aceitava os dogmas da igreja, o que é dogma, né? É você crer em uma coisa que você não consegue provar, né? Qual que é a expressão do cristianismo que foi muitas vezes desvirtuada, né? Desvirtuada. Era a seguinte: acredite no que eu estou te falando. Ah, mas me prova isso. Fogueira, você não tem que contestar. Você tem que acreditar. A fé cega, ela é dogmática, né? Eu acredito no invisível, eu acredito no que estão me falando. Então, nesse caso, todo mundo que ia contra aos dogmas da igreja era submetido ao processo inquisitivo. Lá no processo inquisitivo, a pessoa que ia defender, acusar e julgar, ela era uma defensora daquele sistema dogmático. Então, se continuasse dizendo que não, vai matar aquela pessoa porque ele é um dissidente da norma, ele não está aceitando, não tinha diálogo, pessoal. Isso é muito ruim, né? A gente tem que ter esse direito de contestar, a gente tem que ter esse direito de acreditar e o direito de não acreditar em nada também, está tudo bem. Não pode se matar pessoas à custa de que, se ela não concorda com você, ela está errada. A gente que precisa aceitar as diferenças. É mais ou menos isso o que não se pregava lá na época inquisitorial. Lá era, se você não está comigo, você está contra mim. E isso é um perigo. É um perigo porque o ser humano, ele é subjetivo. Cada um vai ter sua ideia diferente e a gente precisa conviver com as diferenças, né? Principalmente nós, operadores do direito, a gente tem que saber que existem essas liberdades públicas e que nós, mesmo não concordando, poxa, você pode ser um cristão de qualquer tipo de denominação do cristianismo, né? Você pode ser evangélico, você pode ser qualquer tipo de denominação, e você fazer, por exemplo, um contrato ou alguma coisa que você não concorde. Depende, né? Você pode aceitar fazer ou não, mas você não pode negar a existência disso, né? Você pode, por exemplo, fazer um pedido de adoção para casais homoafetivos. Ah, mas eu não concordo com ele. Então tá em você, né? Não negue a existência do direito dessas pessoas. Se você acredita que não, aí é uma convicção sua, mas não negue a existência desse direito para outras pessoas, né? Pode não concordar, mas que você tem que saber que existe sim, né? E é assim que a gente vive bem, aí todo mundo bem. Última questãozinha. Pum. O sistema acusatório é, sem dúvida, o mais democrático dos sistemas processuais, nascido na Grécia e perpetuado pelo direito romano. Tal sistema permaneceu a regra dos países ocidentais até o século XII, quando foi paulatinamente substituído pelo inquisitório, que vigorou até o século XVIII. Grande característica é a sigilosidade absoluta dos atos processuais. Olha só, aqui a gente vai na interpretação de texto, né? Sua, quando ele está falando sua grande característica, ele está se referindo ao sistema acusatório. O sistema acusatório é aquele que pressupõe liberdades, ampla defesa, contraditório e publicidade dos atos. Então, está errado porque o processo acusatório ele só vai ter sigilosidade por exceção para defender assuntos pertinentes à
a particularidade, eu esqueci o nome da palavra, mas daquela pessoa, intimidade, lembrei, intimidade daquela pessoa ou interesse do Estado, das instituições democráticas. Fora disso, o processo é livre, tanto é público, tanto é que na faculdade, nessa época de pandemia não tem jeito, mas durante os estágios, a gente, professor, pede para vocês irem até o fórum para analisarem processos criminais em andamento. E aí a gente fornece para vocês uma folhinha, vocês vão lá no fórum e aí vocês vão no balcãozinho do fórum, se identificam, né? Leva a carteirinha de estudante e falam, eu preciso analisar um processo criminal em andamento. O serventuário da justiça vai lá, pega um processo físico em andamento que esteja ali, que não tenha nenhum tipo de sigilo. Por exemplo, quando eu vou ter sigilo, vamos pensar num estupro de vulnerável ou qualquer crime sexual. Aí não vai te mostrar. Mas um homicídio, por exemplo, vai lá, ou um roubo, um sequestro, pega esse processo e leva no balcão para você analisar. É público, todo mundo pode analisar, graças ao sistema acusatório. Aí você vai lá, pega, opa, teve denúncia, teve inquérito policial, quem que o delegado ouviu? Ah, tá. O que o delegado colocou no relatório? Será que ele indiciou? Será que não? Indiciar. Será que ele disse que aquela pessoa é a provável autora do crime e colocou lá o artigo? Foi para o Ministério Público. Será que o Ministério Público foi na do delegado ou ele colocou um outro artigo? Recebeu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, o réu ofereceu a defesa, teve audiência, quem foi ouvido? Foram ouvidas as mesmas pessoas do inquérito policial? Será que eles mantiveram o que eles disseram no inquérito policial? É muito interessante a gente analisar um processo criminal. Em breve vocês farão isso e aí vocês vão ver que eles vão entregar para vocês um processo público. Vocês podem pegar o processo lá e analisar. Aí vocês vão relatar para mim, né? Vão relatar com uma letrinha legível, porque eu não costumo levar na farmácia para entender o que está escrito, já coloco errado logo de cara, que eu sou dessas. E aí vocês vão poder analisar um processo sem essa característica da sigilosidade. Por isso que essa questão 20 é falsa. A falsa aqui, tem nada a ver. Então, deixa eu olhar vocês. Essa daqui, pessoal, essas daqui foram as questões que nós analisamos, que nós fizemos aqui para vocês. Quem não fez essas questões e aparece lá como ausente, né? Vai ter oportunidade aqui, depois venha me procurar que a gente conversa, a gente se entende. Porém, opa, o que eu estou fazendo subindo? Essas foram as questões. Nas outras turmas eu já comentei as 20, cada turma eu passei 20 questões, pessoal. Vocês verem que eu não estava para brincadeira, não. Cada turma eu passei 20 questões. E essas aqui foram, então essa daqui seria a devolutiva da prova que eu fiz para vocês. Na próxima aula, nós vamos, oh, meu Deus, aqui, ó, tô nem mexendo. Na próxima aula, nós vamos terminar o nosso, opa, alguém quer falar alguma coisa? Professora, Oi, pode falar. a internet da Érica caiu, ela tá pedindo pra você aceitar ela aí, pra poder entrar na aula. Não tem nada aqui para eu aceitar, gente. A live ela é aberta. Agora, se tivesse aqui, estaria fazendo um tum-tum-tum para mim. Não está aparecendo aqui, não. Fala para ela. Tá bom, Fala para ela que não tem nada aqui para eu aceitar ela. Tá aqui, eu coloquei a live aberta. Inclusive, pessoal, se tiver algum professor que tem que ficar aceitando aluno, fala para ele falar comigo que eu descobri a fórmula aqui para não precisar ficar toda hora aceitando aluno, porque é horrível aqui para quem está dando a aula, tem que ficar aceitando. Mas no caso da Érica, não está aparecendo para eu aceitar aqui, não. Mas já estou encerrando. Hoje, então, fica por conta da correção das questões aqui. E eu abro agora as perguntas que vocês tiverem sobre essa avaliação que nós fizemos. Se restou alguma dúvida, essa é a hora de vocês tirarem as dúvidas comigo, pessoal. Pois não, já adianto aqui que eu achei super fácil as questões.
Alguém? Tem alguém vivo aí nessa live? Vocês não estão fazendo igual eu vi na internet, né? Que liga a live e vai dormir. Liga a live e vai fazer outra coisa. Aí vocês me quebram as pernas, né, galera? Eu vou Estou acordadíssima, ligar... professora. Tá tudo ótimo. Obrigada, bom dia. Ó, já tá se despedindo. Esses dias eu vi um post. Aqui. Eu vi um post na internet que eu falei, eu vou catar esses alunos, que a pessoa vai lá, liga a live e vai dormir. E eu aqui falando que nem uma deputada, eu vou ligar a câmera de vocês qualquer hora aí para ver se vocês pentearam o cabelo, pelo menos, para assistir minha aula. Não faz isso, professora. Professora, não faça isso, não. Faz isso. Tem coisa que a senhora não quer, professora. Meu Deus! É morrer de susto, professor? Vixe Maria, é verdade. Gente. Eu, por exemplo, a parte de cima eu estou de terninho, a blusinha que eu furtei da minha irmã, mas a parte de baixo eu estou com shorts do pijama aqui, de boa. Ninguém tá vendo, né? A não ser que eu precise levantar, né? Minha filha tá ali me olhando, tá recém-operada, né? Mas ela tá ali de boa. Estamos aqui, galera. Eu vou abrir qualquer hora a câmera de vocês para ver qual que é a situação que vocês estão. Se estiver dormindo, eu vou anotar aqui no meu caderninho aqui de memórias para lembrar na prova. Professora, pode ficar tranquila que a sua aula não tem como dormir. A senhora consegue fisgar a gente. Que bom, que eu sou uma pescadora profissional fisgando você, Elisete. Você é suspeita para falar. Pessoal, então... Por quê, professora? Oi, professora, bom dia. porque Obrigada, viu? você é coração meu. Obrigada, Amandinha. Gente, bom final de semana para vocês. Se vocês quiserem rever a aula de hoje, à noite eu vou também conversar com o pessoal sobre as questões de processo penal. De sexta-feira eu dou a mesma aula de manhã, eu dou aula à noite. Então, se quiserem participar, vocês estão convidados. Sexta-feira é dia de maldade, dia de loucura, dia de assistir aula de manhã e à noite da mesma coisa. Então, se quiserem, vocês estão convidados. Fala, meu amor. Ô, professora. Estou ouvindo. Então, eu queria... quando a senhora for dar aquela aula que a senhora disse à noite, nos avisa que eu quero assistir. Tá, à noite pode ser qualquer dia. Eu vou dar essa aula de prescrição, eu vou dar aula na de quinta à noite, mas eu aviso, eu acho que vai ser na próxima quinta à noite. Pode ficar tranquila que eu mando para o Francisco, ele põe lá. Não sei se vocês participam do grupo que o Francisco coloca link. Vocês participam? Que ele põe link da manhã e da noite? Professora, Sim, nossa professora. sala, quando o professor manda, eu repasso o link no grupo do direito aí. Mas aí você tem acesso dos links da quinta à noite? Porque é de quinta à noite que eu dou essa aula. Ontem Não, o professor posta num grupo daquele FATS. E aí eu repasso, mas eu só repasso quando nós temos a nossa aula, entendeu? Mas nesse caso, eu vou repassar da sua aula de quinta-feira, então. Legal. Todas as aulas vão repassar, beleza? Pode repassar, vocês estão super convidados, pessoal. Tanto que vocês quiserem participar das minhas aulas à noite, eu tenho aula à noite de quinta, eu acho que em Itapecerica eu tenho aula à noite de terça-feira, e terça-feira é metodologia, estou ensinando próximas aulas eu vou ensinar a formatar TCC, falo de temas de TCC, se vocês quiserem participar, é de terça-feira à noite e quinta à noite. Então, vocês estejam convidados. Manda o link, professora. Oi? Então, essas aí a gente não tem acesso, só teria que mandar o link aqui para mim. Eu mando você, Tom. Tranquilo. Beleza, aí eu repasso para a galera. Quem quiser participar, fica à vontade. Eu adoro quando tem todo mundo lá para participar. Beleza, obrigado. Gente. Grande beijo para vocês. Ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Muita saúde para vocês. Beijão. Igualmente, professora. Beijo, obrigada. Obrigado, professora. Beijo, gente. Obrigada, professora. Santos Futebol Clube. Viva. Obrigado. Beijo. Obrigada, eu. Obrigado, Tudo de bom para vocês. Boa recuperação para Melissa. Gente, eu tô aqui, Érica. Ela castrou, mas ela tá tão brava com a roupinha cirúrgica. Ela tá brava. Ai, que dor. Eu vou mandar uma foto dela para você ver. Você vai ver que ela tá com a roupinha cirúrgica e pé da vida. Parece uma jaguatirica. De brava.
Eu quero. Pode me mandar. Eu amo animais. Amo mesmo. Nossa, tá demais. E ontem à noite a doutora